Bom dia, pessoal. Quem está acessando na parte da tarde, boa tarde. Estamos iniciando mais uma videoaula e vamos tratar agora das equações de segundo grau que são incompletas. Então, esse é o seu livro didático, a página do seu livro didático, página 95, e ele vai começar a falar das equações de segundo grau incompletas, que existem três casos. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho apenas o coeficiente A. Significa que B e C são zero. B igual a zero, C igual a zero. Quer dizer, não existem. Você note aqui que é uma equação onde só tem o primeiro termo, o x ao quadrado. Tá? Então aqui ele colocou um exemplo, 3x ao quadrado igual a zero. Não tem nem B nem C. Porque quando eu falei para vocês, a equação de segundo grau, ela tem três termos. Tem o termo A, que é esse que fica com o quadrado, o coeficiente que está com o quadrado, com x ao quadrado, no caso aí. Tem o coeficiente b, que é aquele que tem a letra, mas que não tem o quadrado, quer dizer, o 2 em cima. E o termo independente, que é aquele número que não tem letra. Então, os três membros ou termos da equação, quando ele aparece, ela é completa. Mas quando falta um dos três, nós dizemos que ela é incompleta. Nesse caso aqui, ele colocou a situação faltando o B e o C, quer dizer, ele só colocou só o A, só o coeficiente A aqui, que nesse caso aqui é o 3, ó. 3x ao quadrado igual a zero. Só que o livro ele confunde, ele complica um pouco, e eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples, tá? Os três casos. Então aqui ele colocou 3x ao quadrado igual a zero, faltando o B e o C, eu vou resolver para vocês. Depois ele colocou o segundo caso, onde B é igual a zero, tá? Então, aqui C é diferente de zero, quer dizer, o C existe. Então, aqui nesse caso está faltando o B. Você observa bem aqui que ele colocou, ó, o A, 2x ao quadrado, colocou o C, que é o termo independente, ó, menos 18, mas não colocou o B, está faltando o B. E no terceiro caso, que ela pode vir, é aquele em que falta... deixa eu ver aqui se eu localizo o terceiro caso, que falta o C, tá? Resolução de equações incompletas, faltando o A, faltando o B. Bom, tá aqui. Aqui é o caso onde o B é diferente de zero, quer dizer, ele existe, e o C é igual a zero, não existe. Então tá aqui a equação que ele colocou, ó. 3x menos 6 igual a zero. Vou resolver para vocês também, tá? Então temos três casos, tá? Faltando... não tá aqui, gente, mais em cima um pouco, tá? Tem o A, tem o B e o C igual a zero, quer dizer, o C não existe, ó. Tem A e tem B, o C não existe. Aqui já está resolvendo, tá? Eu vou resolver de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Vocês acompanhem aí. Vamos lá para o primeiro caso aí, ó. Primeiro caso aí está faltando o C. Eu tenho o coeficiente A, que é 3. Eu tenho o coeficiente B, que é menos 6. E o coeficiente C ele não existe, ó. Então C é igual a zero. Pessoal, tem a Bhaskara que dá para usar também, igual eu mostrei na última videoaula. A Bhaskara dá para resolver qualquer tipo de equação, tá? Equação de segundo grau, completas e incompletas. Só que existe um método mais rápido de resolver essas equações incompletas sem usar a Bhaskara. Então veja bem, nesse aqui que falta o C, vocês observem que tem x nos dois membros, ó, nos dois termos. Tem no termo A, tá? No coeficiente A. No coeficiente B tem x também. Só o C que não existe aqui nesse caso porque ele é incompleto. Quando isso acontecer, vocês vão colocar o termo em evidência, a equação em evidência. Colocar em evidência é retirar o que está se repetindo nas duas, tá? Nos dois termos aí, não é o x está comum aos dois. Então você vai colocar um x, que é colocar ele em evidência, separar ele e abrir um parêntese. Imagine você retirando um x de cada membro desse da equação. Então, se eu tenho x ao quadrado, você vai imaginar que você tem 2x aí. Tirando um, não sobra o outro. Então, esse 3 vai continuar com 1x, porque você retirou o outro. Tirando o único x que o 6 possui, ele vai ficar o quê?
sozinho, sem letra, igual a zero. Ó. Então, recapitulando aí, imagine você retirando o termo que se repete nos dois. Se o primeiro tem 2, se eu tirar, fica 1 ainda. Se o segundo termo aí, que está com o menos 6, o x aí, eu tirar o único x dele, o 6 fica sozinho, sem a letra, perdeu. Então, agora como é que nós vamos fazer? Sempre, nessa situação aqui, a primeira raiz já é quem? X igual a zero. Então, aqui eu já achei a primeira raiz, ó. Sempre vai ser zero a primeira. Então, vai ser tipo você esquecendo esse parêntese aí, ó. X igual a zero. E o segundo, a segunda raiz, professor, já que a equação de segundo grau tem duas raízes. A segunda, você vai esquecer o x, tá? Você vai resolver o que está dentro do parêntese, ó. Agora pegue. O que está dentro do parêntese? 3x menos 6 igual a zero. É a equação de primeiro grau. Como é que resolve a equação de primeiro grau? Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar quem sozinho aqui? O 3x. Quem vai passar para o outro lado? O 6. Mas ele é menos, como é que vai passar? Passa mais. Para o outro lado, sinal de igualdade. Então, olha aí como é que resolve agora. Vou terminar bem aqui em cima. No caso, eu isolo só o x, não é isso? E vou pegar o 6 e dividir por quem? Por 3. Então, a minha segunda raiz eu encontrei. É quem? 6 dividido para 3 é 2. Então, tá aí as duas raízes. Ó. Uma é 0 e o outro é o 2, tá? Então, é assim que se resolve, bem rapidinho, ó, sem usar a Bhaskara, porque a Bhaskara é muito grande, né? Então, você pode deixar a Bhaskara só para as equações completas. Você pode usar esse método aqui quando faltar o C. Agora, eu vou explicar para você quando é faltar o B. Então, vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, eu tenho o segundo caso em que eu coloquei aqui o A, né? No caso aqui, o A é 2. O B meu é o menos 18, ou o B meu não existe, tá? É igual a zero, desculpa. Porque o B é aquele termo que tem letra, tem um xizinho. Aqui não tem ele, ó, faltou. Só tem o C. O C é quem? Menos 18, que é o termo independente. O termo que não possui letra, viu? Então aí eu tenho os três coeficientes. Novamente, dá para resolver por Bhaskara, mas nós vamos fazer pelo método direto agora, tá? Então, nesse caso aqui, quando aparecer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver como se fosse uma equação normal, tá? Normal é letra para um lado e número para o outro. Então vamos lá. No final dessa daqui, sempre vai ter uma raiz, tá? A diferença é essa. Então vamos lá. Vamos colocar. Deixa eu só mudar a cor aqui para diferenciar. Vamos lá. Letra para um lado. Então 2x fica antes. Lembra de botar esse quadrado, tá? E o 18, que é menos, vai passar para o outro lado, mais. Agora, o que é que faz? Pessoal, você tem que dividir. Então, x ao quadrado é como se resolve a equação de primeiro grau mesmo. 18 dividido para 2. X ao quadrado, a metade de 18, 9. Vou terminar bem aqui em cima. Como o x está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz, eu tenho que fazer o contrário. O contrário da potência é a raiz. Então, eu tenho que pegar x, agora eu tiro o 2 e troco a operação. Em vez de potência, a gente faz o quê? A radiciação. Então, x é igual. Qual é a raiz de 9? 3. Então, a gente coloca assim, ó, mais e menos 3. Por que mais e menos 3? Lembra que é equação de segundo grau, tá? Tem que ter duas raízes. Uma aqui é positiva e outra é negativa. Então, qual seria a solução disso? Primeira raiz poderia ser 3, a segunda raiz, menos 3, ou ao contrário. Primeira raiz, menos 3, segunda raiz, 3. Então, as raízes são menos 3 e 3. Por isso que a gente coloca mais ou menos 3, tá bom? Então, tá aí, ó, esse é ainda mais fácil que o outro, no segundo caso, faltou o B. E agora eu vou botar o terceiro caso, que é faltando o B e o C, vai ter só o A. Pessoal, nesse terceiro caso aqui, tá faltando ó, o B e o C, só tem o A. Só tem o termo que tem x ao quadrado. Nesse caso aqui de equações incompletas, eu vou falando para vocês logo. Pode faltar o B, pode faltar o C, pode faltar ao mesmo tempo o B e o C, que é esse caso agora. Mas o único que não pode faltar aqui é o A, pessoal. Porque se faltar um A,
vai deixar de ser equação de segundo grau, porque vai sair esse termo ao quadrado, entendeu? Então jamais pode faltar o A, mas pode faltar o B e o C, ou o B e o C junto na mesa, faltando eles dois juntos. Mas vamos fazer essa. Então resolve-se igual a equação de primeiro grau. Então, letra para um lado, número para o outro. Nesse caso já só tem um termo, então não precisa organizar nada. O que eu vou fazer aqui? Vou repetir o x ao quadrado. Ajeitar esse 2. Repetir o x ao quadrado. Igual a 0 dividido para quem? Para 3. Pessoal, 0 dividido para 3, dá para dividir 0? Não tem condição, né, gente? Então, x ao quadrado é igual a 0. Se eu estou dizendo que x ao quadrado é igual a 0, as raízes é 0. Então, as raízes aqui não existem, é 0, entendeu? Não tem como eu dividir 0. Então, para aí, ela não tem solução, não há raízes aí, tá? Então, nesse caso aí, fala assim o livro: toda equação de segundo grau incompleta com incógnita, com b igual a 0 e c igual a 0, tem duas raízes reais iguais a 0. Então, as raízes são 0 aí nesse caso, viu? Bom, pessoal, eu quero que vocês façam a atividade aí da página, a partir da página 96 e 97, porque na 97 eu só quero que você termine copiando a questão número 3, entendeu? Então vocês vão fazer só a 1, a 2 e a 3. Eu vou falar sobre cada uma agora. Então vocês estão vendo aí que a questão número 1 fala assim: calcule quando existirem as raízes reais das equações a seguir. Quando ele coloca assim, quando existir, é porque vai ter uma aí que você não vai conseguir determinar suas raízes, tá? Então ela não vai ter raízes, tá? No conjunto dos números reais, não tem como. Ó, só uma, as outras vocês vão conseguir resolver, tá? Então como é que resolve cada uma? Pessoal, observa, usa o método da explicação da videoaula, entendeu? Olha aqui, faltou o A, o B ou o C. Nessa aqui, ó, tem o A, porque está com x ao quadrado. Tem o B, ó, porque está com x, e não tem o C. Então essa daqui vai ser aquela explicação que eu dei de colocar o termo em evidência, tá bom? Evidência aqui vai ser o x que vai ficar em evidência. Aquela do parêntese. Você olha aquela explicação e tenta fazer essa. A B aqui, ó, só tem o A. Então você vai lá na explicação e dá uma olhadinha de novo no vídeo aí. Essa aqui faltou o B e o C, ó. E essa aqui faltou quem? Faltou o B, ó. Tem o A e tem o C, porque é o termo independente, ó. Não tem letra. Então olha lá também a explicação, tenta fazer. Essa aqui tem o A e o B de novo. Então essa aqui é o mesmo método da A, tá? Letras D é o mesmo método da A. A letra E, olha, tem o A e tem o C. Então é a mesma coisa aqui da C, mesmo método. E a última aqui, ó, precisa organizar, pessoal. Tá desorganizado, ó. Tem que ser passada para antes do sinal de igualdade, né? Então o menos 72 vai passar como para depois? Para antes do sinal de igualdade. Aí depois você iguala a 0. E aí você vai usar o que? Tem o A e aqui é o B, ó. Então o método é igualzinho o método aqui da D também, né? E o método da A também. Então é tudo igual aqui. A número 2 fala assim: considere R e S. Então ninguém sabe o valor de R e S, ele botou variáveis, né? As raízes da equação. Ele está dizendo que o R é uma raiz e o S é a outra raiz dessa equação aqui, ó. Com R menor do que S. Pessoal, o valor que você determinar para R vai ter que ser menor do que o S, tá? Aqui está dizendo, ó. R é menor do que S. Quais são os valores de R e S? Para você determinar, já que ele está dizendo que as raízes, você tem que resolver a equação aqui, ó. Olha o método aqui, ó. Tem o A e tem o C. É o mesmo método da C aqui, ó. Então resolva pelo método que eu expliquei para vocês. Vocês vão determinar as duas raízes. Elas vão ter que ser uma menor do que a outra, tá? Aí depois que você determinar, ó, calcule o valor de 2 vezes R mais S dividido para 4. Pessoal, é só substituir, tá? O valor que você descobrir, não tem como fazer a B sem você descobrir a A primeiro, porque você precisa dos valores de R e S para você substituir aqui, ó, pelo R e pelo S. Então, bem aqui, ó, entre o 2 e o R é multiplicação. Todo número colado em letra é vezes. Então, você vai botar 2 vezes o valor que você descobriu aqui para o R, ó, aqui no lugar do R, mais, e pegar o S e dividir por 4, o valor que você descobriu para ele na A também. Depois soma tudo, tá?
Primeiro é a multiplicação, depois divisão e depois por último é a soma. E aí você vai descobrir o valor dessa operação completa aqui, tá bom? E agora eu vou explicar a outra questão. Bom, a número 3, tá? Número 3 fala assim: o quadrado e o triângulo representados a seguir têm áreas iguais e as medidas indicadas são expressas em centímetros. Com base nessas informações, responda ao que se pede em centímetro. Aí vem letra A: qual é a medida da altura do triângulo? Letra B: qual é o perímetro desse quadrado? Letra C: determine a área dessas figuras. Pessoal, para resolver isso aí, dar resposta a essas perguntas, vocês precisam descobrir o valor do x, tá? Então nós vamos usar os dados da questão. Eu vou fazer uma parecida com outros números para você ver como é que é, tá? Então eu vou substituir essas expressões aqui e resolver para vocês, utilizando esse comando aqui, ó, que ele está dizendo que as áreas são iguais. Mas lembre-se, área de quadrado é multiplicação de base vezes altura. É uma fórmula, não pode fugir disso. Nesse caso aqui você vai ter que multiplicar 4x vezes 4x. Já no triângulo é diferente a fórmula. É base vezes altura. Quem é a base do triângulo? Aqui, essa expressão, ó, 3x mais 15. Quem é a altura? 4x. Então precisa multiplicar base vezes altura também, só que tem que dividir por 2. Tá? Então a área de um triângulo a gente calcula fazendo a área de um quadrado ou retângulo, mas tem que dividir por 2 o resultado. Tá? E aí ele está dizendo que são iguais. Então entre as duas, tá? As duas expressões que vai dar área de quadrado e área de triângulo, vai ter um sinal de igualdade. Isso vai ser uma sentença completa, tá? Eu vou explicar para vocês e aí depois que eu tiver um valor para x, eu consigo, ó, calcular a altura do triângulo, porque eu vou multiplicar 4 vezes esse valor misterioso, que é o valor do x, ó. E aí vai dar a altura aqui, ó. Para mim achar o perímetro do quadrado é a mesma coisa, ó. 4 vezes o valor que eu vou descobrir por x, tá? Multiplico os dois. E perímetro já é a soma dos 4 lados. Então, se eu descobrir o valor desse lado aqui, é igual a esse outro e igual ao outro. São iguais, porque é um quadrado. Então, é só pegar esse valor que eu vou descobrir aqui e multiplicar logo por 4 ou somar 4 vezes, que eu vou descobrir o perímetro dele. E para determinar a área das figuras, é só você pegar as duas expressões que dá a área de cada uma e substituir a letra x pelo valor e calcular. Eu vou fazer para vocês com outros valores, vocês acompanhem aí. Bem, que eu coloquei o meu quadrado, em vez de... O de vocês é 4x, eu botei o meu 3x. No de vocês é 4x a altura do triângulo, eu coloquei 3x também. E a base aí eu botei 2x mais 8. Então eu modifiquei um pouco, mas o método que vocês vão usar é o mesmo. Então veja bem, pessoal. Se eu estou dizendo que a área dos dois, o comando está dizendo que a área dos dois são iguais, eu vou igualar, né, as duas fórmulas de área. E as duas fórmulas de área é como? Eu preciso multiplicar 3x vezes 3x para me descobrir a área do quadrado. 3 vezes 3 não é 9? E x vezes x é o quê? X ao quadrado. Isso aqui, ó, é o resultado da área do quadrado. Está dizendo que a área do quadrado é igual à área do triângulo. Só que a área do triângulo, eu tenho que multiplicar 3x, é base vezes altura. Tá? Então, tem que multiplicar 3x vezes 2x mais 8. E depois eu tenho que pegar e dividir ele por 2. Por que isso? Porque tanto faz eu multiplicar 2x mais 8 vezes 3, como 3 vezes 2x mais 8. Mas eu tenho que lembrar de botar esse parêntese, porque o 2x mais 8 é uma expressão que representa a base do meu triângulo. Então, eu não posso multiplicar o 3x só pelo 2x, eu tenho que multiplicar pelo 8 também. Então, é esse motivo que eu boto o parêntese aí, para frisar que eu devo multiplicar o 3x não só pelo 2x, mas também pelo 8. E depois dividir por 2, porque a multiplicação tendo preferência eu tenho que fazer primeiro. Pessoal, 3 vezes 2 dá 6. Vou botar aqui em cima, tá, o resultado só dessa parte aqui, porque está muito curto aqui. 3 vezes 2 dá 6 e x vezes x sempre é x ao quadrado, porque a gente soma os expoentes. 3 vezes 8 é 24.
E como só tem uma letra, eu repito. Então tá aí, ó. Então como é que fica a expressão por enquanto? Vai ficar assim, ó. 9x ao quadrado igual a 6x ao quadrado mais 24. Mais 24. X, né? Eu vou continuar. Vou apagar aqui e continuar a resolver isso aqui para vocês. Então, pessoal, vamos continuar. Então, ficou 9x ao quadrado igual a 6x mais 24. Então, o 9x ao quadrado é a expressão que dá a área do quadrado. O 6x mais 24 é a expressão que dá a área do triângulo. Só que eu esqueci aqui de dividir por 2. Pessoal, se eu for dividir por 2, é só fazer a metade, tá? Então, 6x ao quadrado mais 24 vai ficar 3x ao quadrado mais 24, tá bom? Então, vou só alterar aqui. Só apagar aqui e alterar. Deixa dessa cor mesmo, não tem nada não. Tá. Então, em vez de ser 6 ficou 3, em vez de ser 24 ficou 12. Porque eu esqueci de dividir por 2, tá bom? Então, vamos lá. Como é que resolve isso? Eu tenho que passar tudo para um lado só. Então, repete-se o 9x ao quadrado. O 3x ao quadrado passa para perto dele, porque eles são semelhantes. E o 12, que é mais, passa menos. Igual a zero. Sempre equações de segundo grau a gente tem que igualar a zero. Agora eu resolvo os termos semelhantes, ó, só dá uma semelhança aqui no início. 9 tira 3, fica 6. 6x ao quadrado menos 12 igual 12x, né, gente? Eu tô esquecendo o x aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem um x, aqui tem outro x igual a zero. Pessoal, veja bem. Ficou a equação incompleta do segundo grau, né? Onde tem A e B e faltou o C. O método é aquele de colocar em evidência, né? Então, x, abre parêntese, 6x menos 12, fecha parênteses, igual a zero. Aí como é que termina? Vou terminar aqui em cima aqui, ó. Primeira raiz, x igual a zero. Segunda raiz é só resolver a equação, ó. Dentro do parêntese. Menos 12 igual a zero. X é igual, 12 passa positivo, e eu divido ele por 6, e eu vou descobrir que minha segunda raiz é o 2. Como o zero não me favorece, porque a medida de comprimento não pode ser zerada, né? Então, a resposta para mim aqui é 2 centímetros. Agora que eu vou, de posse desse valor de x, eu consigo dar, né? Dar a resposta lá às 3 perguntas, tá? E agora nós vamos ver, vamos calcular, resolver as 3 perguntas para vocês verem aí as respostas. Lembre-se, o x é 2, eu descobri no meu que é 2. Bom, pessoal, voltando aqui, eu descobri lá que meu x é 2, não é isso? Qual é a medida da altura desse triângulo? Pessoal, a altura está aqui, ó. 4 vezes o x. No x meu não é 2? No meu caso aqui, 4 vezes 2. Vai dar 8 centímetros. Qual é o perímetro desse quadrado? Ué, se x é 2, 4 vezes 2 dá 8. Se eu tenho 8 aqui, 8 do outro lado, os 4 vezes 8, 4 vezes 8 é quanto? 32. A mesma coisa eu somar 8 mais 8 dá 16, 16 com 16 dá 32. 32 centímetros seria o perímetro do meu quadrado. Então já respondi 8, 32. Então A e B está respondida. Determine a área de cada figura. Só lembra lá que o meu deu 9x ao quadrado, porque eu botei 3x vezes 3x, né? Então, vamos calcular por lá, tá? Então, 9x ao quadrado. Se o meu x é 2, vai ficar 2 vezes 2, porque x ao quadrado eu tenho que multiplicar o número por ele mesmo.
2 vezes 2 não vai dar 4? 4 vezes 9 é 36. Então eu teria, determine a área das figuras. A primeira seria 36 centímetros quadrados. A outra, a B, vocês lembram lá que deu 3x mais 12. 3x mais 12. Eu vou fazer ela aqui para vocês entenderem melhor, eu fazendo na prática do que eu falando aqui. Eu vou responder essa C para vocês na prática, para vocês verem como é que é, tá? Pelas expressões que deu na minha, tá? Como x igual a 2 e as expressões lá que deu eu modificando. A de vocês vai dar um pouco diferente. Bom, pessoal, tá aí, ó. As expressões ficaram desta forma: 9x ao quadrado, que é a área do quadrado, 3x ao quadrado mais 12x, que é a área do triângulo, tá? Se o meu x é 2, como eu descobri, eu vou só substituir, igual eu falei para vocês, ó. Na primeira pediu o quê? Qual é a medida da altura do triângulo? A altura do triângulo lá estava 4 vezes x. 4 vezes 2 deu 8. Eu falei para vocês. A outra B pediu qual é o perímetro do quadrado. 4 vezes 2 deu 8. 4 vezes 8 deu 32. Eu respondi. E a C agora eu vou fazer para vocês. Determine a área dessas figuras. Ele quer as áreas separadas, tá? Então, se a área do meu quadrado é 9x ao quadrado, isso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho 9 que está multiplicando o x ao quadrado. Se o meu x é 2, fica 2 ao quadrado, como eu falei para vocês. Quem tem preferência? Primeiro eu tenho que fazer a potência, tá? Então, eu resolvo aqui. 9 ao quadrado é 2 vezes... 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E 4 vezes 9 é 36. Como as medidas estão em centímetros, tá? Essa aqui é a resposta. Uma das respostas da C, tá? 36 centímetros quadrados é a área do meu quadrado. Agora eu vou determinar a área do triângulo. Bom, a área do triângulo é essa outra parte aqui que eu tenho que resolver, ó. Aqui o que eu tenho? Eu tenho multiplicação igual, como eu calculei ainda agora. Então é 3 vezes o x ao quadrado de novo, que é 2 ao quadrado, mais outra multiplicação, sempre entre número e letra vezes. Não pode esquecer isso. Como o x é 2, eu repito de novo no lugar do x o 2. Bom, primeiro eu tenho que fazer potência, que dá 4, né? E aqui só tem multiplicação. 12 vezes 2, 24. 3 vezes 4 é 12. E aí eu somo tudo aqui, ó. Vai dar o quê? 36, né? 36 centímetros quadrados. Se eu tivesse lido o problema, eu nem precisava fazer a segunda parte. Lido com atenção. Lá no comando do problema, da 3, falou que as áreas são iguais. Se as áreas são iguais, eu precisava fazer a área do triângulo? Não. Só precisava fazer a área do quadrado. Então, a afirmativa é que eles são áreas iguais, ó, a igualdade aqui, ó. Então, uma é 36, a outra, por ser igual, obrigatoriamente tem que ser 36 também, tá? Então, a resposta da C é 36 centímetros quadrados para o quadrado e 36 centímetros quadrados para o triângulo, porque elas têm áreas iguais. Então, na próxima videoaula eu vou postar uma videoaula de correção dessa atividade. Então, bons estudos a todos.